Olá, alunos de economia, relativo ao curso de Noções de Economia para Engenheiros. Eu sou a professora Gisalda e nós vamos dar uma série de em torno de quatro vídeos sobre microeconomia, para vocês terem uma base para vocês começarem a estudar de fato, tá? Bom, na primeira parte, então, da economia, não esquecer que eu estou levando em consideração esse livro aqui, Fundamentos de Economia, tá? Mas pode ser qualquer outro livro que vocês podem se orientar, Noções, Princípios de Economia, qualquer um desses livros ele serve, correto? Então, vocês já leram, né, a apostila sobre Nali da Silva, e vocês tiveram uma introdução à economia, como é que ela se desenvolveu, quais são os principais pensadores e tal. Nali de Souza, aliás, desculpa. E aí vocês verificaram como é que a economia se desenvolveu. Na primeira parte desse livro aqui, Fundamentos de Economia, nós vamos ler o primeiro capítulo. E eu gostaria que vocês lessem depois de assistir essa aula. Bom, eu estou pensando em fazer, em cada término de aula e leitura de vocês, fazer um teste, certo? Para vocês não ficarem assim tão soltos nessa matéria, disciplina, correto? Então, nós vamos ver aqui em linhas gerais o conceito de economia, os seus problemas fundamentais, vamos ver os sistemas econômicos que regem as economias, a curva de fronteira de produção, que é a CPP, curva de possibilidade de produção, né, que vocês vão encontrar no texto, a análise positiva e negativa e a interrelação da economia com outras ciências. Essa aí é uma parte mais que eu vou diretamente no livro. Bom, o que tem que se entender é que a economia ela é uma ciência essencialmente social, porque ela lida com os atos humanos das pessoas, as suas decisões, a forma de consumir, a forma de produzir através das empresas, tá? Ainda que a economia ela utilize modelos matemáticos, modelos econométricos que vêm da estatística para provar algumas ou comprovar algumas hipóteses e teorias, nós exatamente somos uma ciência humana porque ela lida com os atos da humanidade, do indivíduo, do consumidor que somos nós. E isso aí ninguém pode isolar os atos das atividades econômicas. Então, textualmente, o que é a economia? É uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços. Por que os recursos são escassos? Porque os recursos eles têm propriedades e eles, de alguma forma, se eles forem explorados de forma sem controle, eles tendem ao finito, certo? Então, a sociedade humana ela tem as suas necessidades ilimitadas, né? O homem ele é insatisfeito por si próprio, pela sua própria natureza. Ele é um conquistador, um empreendedor, ele sempre quer mais. Nós mesmos sempre estamos querendo alcançar um patamar maior em termos sociais. Então hoje eu moro numa casa de 2 quartos, vou querer um de 3, um de 4. Eu tenho um carro pequeno, eu vou querer um carro melhor. E isso aí está relacionado a emprego de recursos produtivos que são escassos. Então, a economia é uma ciência que estuda essencialmente com a escassez de recursos. A mão de obra também ela pode ser escassa. Ela pode ter muita quantidade de mão de obra, ela não ser qualificada. Então, isso às vezes ocorre a questão do desemprego, né, conjuntural e estrutural. Então, é uma ciência, a economia, que estuda a escassez, né? A ciência que os usos dos recursos naturais, eles são escassos e a economia tem que lidar com isso, inclusive para a produção de bens alternativos, né? Por exemplo, quando eu pego uma madeira de um jatobá ou de uma castanheira, eu posso fazer um móvel, eu posso fazer uma canoa, então são bens alternativos que eu posso fazer com aquela determinada matéria-prima, certo? Então, é o estudo pela forma pelo qual a sociedade, na verdade, ela vai administrar seus recursos escassos. Tá certo? Então, as necessidades humanas, elas são ilimitadas. E os recursos naturais, os recursos de produção, na verdade, eles são escassos. A mão de obra, o capital, entendido como máquina e equipamento, e também, né,
a floresta ou a terra. Esses são os clássicos fatores de produção, certo? Fatores de produção. Terra, mão de obra e capital, entendido como máquina. Mas agora, nos livros atuais, você inclui mais um, que são a questão da gestão desses recursos. Se você não tem uma boa administração, gestão desses recursos, eles tendem a sucumbir, assumir má administração, correto? A gente vê isso na prática, na verdade, como ocorre quando os governos eles têm uma má gestão, certo? Então, qual é o problema da economia? O principal problema de fundo da economia é a questão da escassez, que ela é limitada, né? A escassez dos recursos produtivos para a produção de bens alternativos, eles são escassos. E as necessidades humanas, elas são ilimitadas. Você sempre está querendo mais. Dentro desse contexto, a economia ela tenta responder três questões básicas que a gente chama os problemas fundamentais da economia. Quais são esses problemas? O que e quanto produzir? É isso aí a sociedade que tem que decidir. Eu devo produzir mais arma ou mais alimento? Arma entendido no sentido figurado, né? Quer dizer segurança, paz e etc. Então você pode ver que o problema, os três problemas, questões fundamentais que a economia tenta resolver é o que e quanto produzir, né? Quais são os bens de consumo que eu vou produzir? Eu vou produzir alimentação ou segurança? Na verdade, existe, né? Deve ter um consenso que a gente precisa de várias coisas. A nossa necessidade não é só de alimentação, só de vestimenta. Existe outra necessidade nossa, de passeio, inclusive de lazer, né? A questão do trabalho e etc. Como produzir é a segunda questão que a economia tenta ver como isso. E está relacionada ao quê? A eficiência produtiva. A eficiência produtiva. Como eu vou combinar os recursos produtivos, os fatores de produção, recursos produtivos e fatores de produção é a mesma coisa, que são a mão de obra, a terra e o capital. E agora a gestão. Como é que eu vou combinar isso? Então, como eu vou poder? Está relacionado à efetiva. Tem umas mãos de obras que são mais produtiva que as outras e vice-versa. Tem outros que têm maior tecnologia, os países que têm maior tecnologia se desenvolvem mais através do conhecimento, claro, mas tem uma maior tecnologia. Então, para eu produzir um determinado produto, eu posso usar de duas formas. Eu posso usar muita mão de obra e pouca mão de obra. Ou eu posso usar muita capital, né? Por exemplo, na agricultura a gente tem um exemplo disso. A soja, ela é intensiva de capital. Isso quer dizer o quê? Que ela utiliza muita máquinas e equipamento e pouca mão de obra. Já, por exemplo, produzir mandioca, ela exige muita mão de obra, né? Ainda não tem uma tecnologia assim para substituir a mão de obra. E, finalmente, para quem produzir, ela está relacionada à questão do mercado ou a forma de distribuição que essa produção ela é realizada num país, numa região e tal. Então, por exemplo, a renda que é gerada, ela tem que ser distribuída. Para quem eu vou distribuir isso? Mas, principalmente, os bens e serviços, em termos de mercado, eu vou destinar essa produção para o mercado interno ou externo. Ou seja, eu vou, por exemplo, agora tem produção de arroz. Esse arroz eu vou mandar exportar se estava faltando arroz aqui no mercado interno, encarecendo o produto. Então, para quem produzir, né, está relacionado à distribuição também de renda, porque tudo que é produzido, né, tem que ser consumido. E isso aí gera uma riqueza, que vai estar relacionada com o indicativo do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é o indicativo de riqueza, né, de um determinado país ou região. Então, com relação ao outro tópico, é o sistema econômico. Então, o sistema econômico, você já tem uma ideia com relação a isso. O que é um sistema econômico? É como a sociedade, ela deseja estar organizada. Eu quero estar vivendo ou eu quero ser socialista, mas isso não depende só de mim. É uma coletividade. Somos nós que vamos escolher nossos dirigentes. Ele é mais socialista ou ele é mais capitalista, né? Então, a sociedade, ela já, via de regra, ela está entre blocos de socialista, capitalista e, às vezes, até mista, que envolve 80% aí de capital e 20% o governo interferindo. Então, o sistema econômico é a forma como a sociedade ela está organizada para, principalmente, desenvolver suas atividades econômicas.
as atividades econômicas de produção, de circulação, de distribuição e consumo, na verdade. Então, atividades econômicas, ela está relacionada à produção, à circulação, distribuição e consumo desses bens e serviços que é produzido na sociedade. Outra coisa, as principais formas, né, que existe de organização econômica de uma sociedade é o sistema econômico em nível de mercado, né, economia de mercado que se chama, né, e a economia planificada, que seria uma economia totalmente de governo. Aqui nós estamos colocando dois extremos, né. A economia de mercado, ela não aceita a interferência do governo, né? Ela acha que, através de uma mão invisível, ela vai resolver as questões de demanda e oferta. Ela é uma economia descentralizada, tipo capitalista. Uma economia de mercado, poderia assim se dizer. E uma economia planificada é uma economia em que o governo ele interfere muito na questão da produção, circulação e distribuição dos bens e serviços a uma sociedade. A gente poderia colocar aí como a China, né, ela interfere muito na questão da produção e tudo mais, embora ela seja capitalista. Então, o sistema de concorrência pura, que é o sistema de mercado, seria o ideal, né, porque aí é o consumidor que vai determinar o preço. Ela não tem interferência do governo. Então, aqui teria várias bancas vendendo os produtos, essa aqui outra, várias empresas vendendo, aí o consumidor vai lá, interfere, compra, e o preço é determinado pelo consumidor. Um sistema de concorrência mista, o governo ele já interfere, ele está entre o capital e também uma forma meio planificada, né? É uma interferência pequena ainda é do governo. Então, é a maioria que hoje ocorre. Essa ideia do mercado, ela vem dos teóricos, né, clássico e neoclássico, que vocês leram na apostila do Nali de Souza sobre o laissez-faire, deixar fazer. Ou seja, o próprio mercado, por si só, através das duas forças de mercado, oferta e demanda, ele chegaria em um equilíbrio de preço e um equilíbrio de quantidade. E aí estaria tudo resolvido, né, sem a intervenção do governo. Então, na verdade, o que seria essa mão invisível? Seria um mecanismo de preço que promove o equilíbrio da oferta e da demanda, o equilíbrio do próprio mercado, certo? Porque a gente sabe que quando ocorre excesso de oferta, o que vai ocorrer? As empresas elas vão formar estoque. O estoque ele dá prejuízo, nós temos que se livrar desse estoque para produzir outras coisas e tal. O que vai cair? O preço vai cair, né? Então vai ocorrer uma redução de preço até que o equilíbrio ocorra, né? Então existirá uma concorrência entre a empresa para resolver a questão da escassez, vamos dizer assim, dos consumidores. Por outro lado, se ocorrer excesso da demanda, né, também, que é uma escassez de oferta, vai haver filas para se comprar produto, né? A questão do arroz aí foi um exemplo típico agora. O arroz estava muito caro, né? Então, é claro que você tem produtos, que isso depois nós vamos ver, pode ser produtos substitutivos, né? Que a gente pode comer um macarrão, né? Pode comer outro grão aí, entendeu? Que substitua o arroz, né? Um carboidrato, por exemplo. Mas o pessoal que é acostumado a comer arroz, feijão e tal, e tem aquela, independente do preço, eu compro, né? Existe isso do consumidor, né? Então tornaria-se fila, e aí a tendência, quando ocorre escassez do produto, a tendência é o preço aumentar. E aí ele aumenta até que ocorra um equilíbrio, tá certo? Nesse caso, a concorrência é entre os consumidores, né? Então, o sistema de concorrência pura é ela que vai resolver as questões o que e quanto produzir, né? Através da mão invisível e tal. Como produzir, a questão da eficiência produtiva, ela é resolvida no âmbito das empresas, se ela vai usar mais tecnologia, mais capital, mais mão de obra. Para quem produzir, a questão do mercado, dos fatores de produção, verificando a demanda e a oferta, né? É uma questão também distributiva. Que adianta produzir muito arroz e exportar e o mercado interno faltar? Então, determinados produtos eu vou produzir para o mercado interno ou o mercado externo, a nível de produção local ou regional. Então, tudo isso tem que ser resolvido, correto? Agora, vale dizer que a base desse mercado, né, dessa questão de concorrência pura, do mercado em si,
ela está relacionada, né, a uma filosofia do liberalismo econômico, que ela vem aí desde o mercantilismo, né? Ela vem aí desde o mercantilismo, que é essa ideia, né, que advoga a soberania do mercado, que o mercado tudo estaria em paz se não houvesse interferência do Estado. O Estado quer dizer igual ao governo. E aí o Estado, na verdade, na visão do liberalismo, ele teria sim as suas tarefas. Era advogar a justiça, a paz, fornecer renda para quem não tem, né? Vocês vão verificar que tem uma lei, lei dos pobres, né, que é defendida lá pelo aquele que foi um dos autores que vai controlar a questão da superpopulação, né? Então o Thomas, né, vocês vão verificar que ele diz, olha, tem que ter as pessoas que são pobres e elas não têm acesso ao mercado por falta de renda, aí o Estado deve prover essas pessoas de renda. Hoje, até hoje, vocês verificam que essas ideias, elas são válidas. Nós temos distribuição de renda, uma redistribuição de renda. Essa questão aí, elas entram como anticíclica. O governo agora está auxiliando, né, esse dinheiro emergencial aí para as pessoas que ficaram sem emprego, sem nada. Porque para ter acesso ao mercado e as pessoas comprarem, principalmente se alimentar e não ficar fora do mercado, tá certo? Então, essa ideia que vem por trás do liberalismo é que o mercado resolveria tudo. E o Estado, no caso o governo, né, se daria conta assim, das pessoas que realmente provê a justiça, provê a educação, uma coisa que o mercado aí não está. Mas até hoje a gente sabe que, por exemplo, o mercado está até na questão educacional. Você estuda a nível privado, quem tem dinheiro, quem tem renda pode pagar, e o governo, para quem não tem dificuldade, tal, pode fornecer educação pública, universidade pública, escola pública e etc. Bom, então, na verdade, né, de um lado, né, vocês vão ver um sistema de concorrência pura, nós temos uma empresa e os consumidores. Os consumidores são igual o sinônimo de família, as famílias. E as empresas são igual às firmas. Aí, de um lado, as empresas produzem bens e serviços, e de outro lado, a família o quê? Compra esses bens e serviços. Mas a família interage com a empresa ou firma. Por quê? Ela oferta os fatores de produção. Por exemplo, quem é dona? Se eu sou dona de um patrimônio grande que eu posso alugar, eu alugo e eu obtenho renda. Se eu sou especialista em mecânica, eu vou oferecer meu serviço de mão de obra numa oficina, ou vou me contratar numa outra empresa de fabricação de carro. Se eu sou professora, eu vou ser contratada, né, por uma empresa privada, uma escola privada, uma escola pública, né, se fizer concurso e tal. Então, eu vendo minha mão de obra e eu recebo a remuneração. É importante vocês entenderem que os fatores de produção, eles são remunerados. Por exemplo, a mão de obra é o salário, o capital é o juro, né? E as empresas, tudo, ela tem o lucro pelas suas vendas de bens e serviços produzidos. Então, ela lucra. Então, os agentes econômicos, na verdade, existem entre as empresas e as famílias e os consumidores uma troca. Eu vendo minha mão de obra, mas eu recebo um salário. Mediante esse salário, eu tenho meu acesso ao mercado. Eu compro meus bens e serviços, compro casa e etc., dependendo da minha renda. Então, eu vou ter dois mercados que são fundamentais e seria importante vocês verem um gráfico, né, que tem aqui, vamos verificar se está aqui nessa página, que é um círculo aqui de produção. Eu vou ter dois mercados que são fundamentais. Está aqui na página do livro 1.5, né? E aqui nós temos dois mercados. Mercados de fatores de produção, né? E o mercado da mão de obra, tá certo? Então, nós vamos ter o mercado de bens e serviços que as empresas estão produzindo e outros mercados de fatores de produção. De um lado, quem é que as empresas, elas demandam os fatores de produção. E de outro lado, a família, os indivíduos, eles estão oferecendo, né, a sua mão de obra, o seu quintal, uma empresa que ele pode alugar, né, um edifício e tal.
uma máquina, se eu tiver uma máquina, eu posso colocar ela a disponível e eu não estou utilizando. Então, se eu tiver também uma fazenda e não estou produzindo lá porque estou dando aula, eu posso arrendar. E aí eu vou ter uma renda. Então, mas esse fator de produção é meu. Então, de um lado, né, as empresas pegam os fatores de produção para gerar bem e serviço. E de outro lado, as famílias, elas cedem ou fornecem esses fatores de produção e recebem salários, lucros e aluguéis, que são as remunerações, né, dos fatores de produção. Então, os fatores de produção, eles são remunerados. A mão de obra via salário, né? O lucro é do capital, né? Em termos de juro, né, também eles vão, por exemplo, poupança. Se eu emprestar um dinheiro do banco, ele vai me cobrar juros e mais taxa e etc. Eles vão ser remunerados. Então, se eu pego R$ 1.000 ou qualquer outra pessoa, eu vou pagar 1.500, 1.300, dependendo da taxa de juros. Eu tenho que remunerar esse capital, esse fator de produção que ele poderia estar sendo investido, por exemplo, numa empresa, tá? Então, as famílias fazem a oferta dos serviços dos fatores de produção e as empresas, né, ofertam bens e serviços que já são processados, tá certo? Então, ocorre demanda e oferta entre esses dois agentes. Tem um outro agente econômico que ele é muito importante e ele compra e fornece material que é o próprio governo. Você vê, o governo ele oferece serviços de saúde, de educação, de transporte, né? Da questão de como o mercado, por exemplo, de juros funciona, a questão dos dinheiro, que é numa política macroeconômica. Independente disso, né, aí vocês leram, ocorreu muitas críticas com relação ao quê? Com relação em considerar que o mercado resolveria tudo, né, a concorrência pura, por parte de outros autores que já desenvolveram, né, outros estudos. Então, os preços, eles iam dizer, por exemplo, os preços eles não são fixos, eles podem variar em função da oferta e da demanda. Por quê? Pela força do sindicato aí, que os clássicos, né, o clássico não estava considerando. Por exemplo, a gente vê que os bancários, né, os médicos, então, esse pessoal que tem muita força aí, eles fazem greve e aí os empresários dele, né, as firmas dele têm que entrar em acordo, né? Ou senão eles têm que contratar, tem um alto risco de contratar novas pessoas, treinar e etc e tal, né? A questão existe outro tipo de mercado que não seja concorrência pura, que é o monopólio, o oligopólio, correto? Monopsônio. O monopólio, vocês sabem, é só uma empresa que oferece aquele bem ou serviço. Nós temos aí a questão da água, né, da luz, elas são monopólio. Mas esse tipo de mercado ele é necessário, porque ele exige uma grande infraestrutura, um grande serviço e ele vai atender muita gente. Então é necessário isso. Né? Oligopólios são pequenas empresas, são 5, 6 empresas, são pequenas empresas que fornecem para uma grande maioria de consumidores. Nós temos aí um clássico exemplo de oligopólio, que são as empresas das telefonias celulares, por exemplo, a TIM, nós temos só a TIM, a Vivo, né, a Claro e uma outra. 4, 5, as outras são. Então, o share, né, a divisão desse mercado, ela é restrita. E todo mundo tem ou TIM ou só tem esse mesmo. Não é uma grande oferta. Né? E oligopsônia é uma empresa comprando só de várias pessoas que produzem. Isso mais está no setor da agricultura. Por exemplo, uma usina que fabrica queijo, ela recolhe os leites dos produtores ali tudinho. Então é ela que estipula preço. Porque se a pessoa não tiver que vender para eles vão vender para quem? É só ela que está ali no mercado comprando a produção deles. Então isso aí é um oligopsônio, né? Isso tudo aí a gente vai ver em termos mais da micro, não sei se de forma definida, tá? Um momento aqui. Que é, Maia? O que é?
Bom, então o mercado, na verdade, sozinho, desculpa, eu tive que me ausentar um pouco. O mercado sozinho ele não promove perfeita distribuição de renda, pois as empresas elas estão procurando a obtenção do máximo lucro. Qual é a máxima das empresas? Elas querem obter maior lucro, com menor custo, né? Então, essas questões de distribuição, o mercado isso aí não resolveria. O mercado por si só não resolveria. Então, o mercado sozinho, ele não promove a perfeita alocação dos recursos. Então, essa é uma das críticas fundamentais aí que esse pessoal do sistema de mercado, eles obtiveram, ou tiveram com relação a isso. Então, diante dessas críticas, se justifica a ação do governo, né? Se justifica a ação do governo para intervir no mercado quando ele não é totalmente equilibrado para resolver essas questões maiores. Por exemplo, né, o governo ele faz uma redistribuição de renda para as pessoas através de quê? Através dessas bolsas famílias, essas bolsas florestais, né? Agora esse socorro emergencial que tem aí. Então, isso aí o mercado não resolveu, porque veio uma crise, e se ele não fizer isso, a questão piora muito. Então, vocês têm que entender que o mercado não é só oferta e demanda, ela precisa da intervenção governamental para poder ser melhor em termos de distribuição e atender a todos da coletividade, da sociedade de uma determinada região, o país, né? O mais correto é dizer que o sistema econômico hoje, ele é mais místico, é uma questão de mercado também, de oferta e demanda entre bens, entre consumidores e produtores, entre firmas e família, mas também, né, o governo precisa atuar, né? A gente viu também, um exemplo foi a questão do arroz agora, que tinha uma escassez, por isso que o preço estava muito alto. Então, o governo, o que é que ele pode fazer? Ele pode, olha, se esse preço não diminuir e não aparecer o arroz, eu vou importar arroz da Argentina, por exemplo, que é uma grande produtora, né, de grãos. Então, tem que resolver essa questão. E até o próprio mercado aí se colocou e andou cota para a pessoa não pegar muitos quilos de arroz. Tá? Então, do século XVIII ao século XIX, né, pode-se dizer, historicamente, né, que houve uma predominância do mercado aí, do mercado mais assim puro, tipo puro, concorrência pura, né? Mas a partir do século XX, nós estamos no século XXI, a gente foi verificado que o mercado sozinho, ele não garante a economia opere sempre com pleno emprego dos fatores de produção, mão de obra, né, capital e terra, e gestão. Então, necessitando o quê? De uma atuação do setor público, correto? Mas de que forma o governo ele pode atuar? Na verdade, o governo ele tenta diminuir essas distorções alocativas. A gente fala de alocativa e distributiva, né, dos recursos. Da verdade, o que seria lucro, aluguéis e tudo mais, o que seria a remuneração dos fatores de produção e dos bens e serviços. Então, através da forma distributiva. Então essas distorções alocativa e distributiva que ocorre no sistema só de mercado de concorrência pura, o governo ele pode intervir. Ele pode intervir na formação de preço, né, através de impostos. Aí ele disse, se você vai aumentar o preço, então eu vou aumentar seu imposto muito mais. Aumentando o imposto. Ele é um complemento da iniciativa privada, tinha aquela parceria, PPA, parceria público-privada, né? PPP, se eu não me engano, parceria público-privada, que ela não andou muito, quem é que estuda aí macro e tal, verifica que o que foi feito com relação a isso. Foi um programa, um projeto que não deu certo, mas que seria ideal o governo se aliar junto com a atividade privada e fazer as coisas, melhorar uma estrada, né? Colégios e etc, etc. O governo já faz isso. Quando eles querem dar incentivo a uma determinada empresa para desenvolver, ele manda a empresa se instalar lá e passa 10 anos sem comprar, vamos dizer, energia elétrica. Ou dá um subsídio também para a empresa. Isso a Sudam fez muito. Então aí a economia, tudo isso envolve através
da intervenção governamental, né, do Estado, que a gente diz. Né? Na verdade, não é governo, é Estado que se chama. Tá? É fornecimento de serviços públicos. Né? Então, pois é, nem todo mundo tem acesso a uma escola privada, a uma saúde, a um plano de saúde. O governo, então, ele tem que ter esse sistema básico aí de saúde, né, que é o SUS, para atender a maioria das pessoas que não têm acesso à saúde privada, que não pode pagar um plano de saúde, correto? Além disso, né, o governo ele é um agente econômico fundamental, porque ele compra bens e serviços da atividade privada, tá certo? Então, olha, os agentes econômicos somos quatro. É o governo, as famílias ou indivíduos, que somos nós, as empresas ou firmas, né? E o mercado internacional, que isso é dado em macroeconomia. Tá certo? Então, quando a gente faz aquele círculo de dois mercados, uns de fatores de produção, outros de fatores de bens e serviços, as empresas elas estão relacionadas ao mercado na fabricação ou fornecimento de bens e serviços. E as famílias ou os indivíduos eles estão responsáveis pelo mercado dos fatores de produção. Então, no começo. Então, dois agentes econômicos, dois mercados. E no meio, depois, quando se evolui, vai ter o governo ali no meio também, comprando e vendendo, interagindo entre família, empresas e nos dois mercados. Tá? No caso, o governo, ele, né, deve prover as pessoas de saúde, educação, segurança, essas coisas que são necessárias à maioria das famílias, tá certo? Já a economia centralizada é, na verdade, o Estado que vai resolver as questões fundamentais da economia. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. É ela que resolve. Os meios de produção, a gente pode dizer, são do Estado, são do governo. Então, matéria-prima, imóveis, capitais são dele. E aí, na verdade, as famílias, elas só sobrevivem, né? E elas precisam de quê? Carro, roupa, televisores, alimentos e etc e tal. Né? Então aí a questão dos indivíduos. Não, na economia planificada, que é aquela economia centralizada, que é uma economia de governo, já houve com relação a isso. Eu acho que até hoje a China ela determina muito uma intervenção muito forte na forma e na ação de sua população. Né? Então, o processo produtivo, né, os preços representam apenas recursos contábeis, na verdade, que permite o controle da eficiência das empresas. Então, eles não vão colocar uns preços lá até achar o equilíbrio, não. Na verdade, não há desembolso honorário, porque são deles a terra, a mão de obra e tal, na verdade, vai produzir ali. Vocês vão produzir cana, outro vai produzir carro e tal, e daí vendem a um preço que é um preço contábil e vão disponibilizar, certo? A distribuição do produto, os preços do bem consumo, eles são determinados pelo governo. Então, aqui não é o consumidor que vai dizer, olha, tem várias bancas aqui, eu vou comprar mamão e tal, mas esse aqui está mais caro, eu vou para outra banca ali, isso aí seria uma concorrência pura. E em termos de repartição de lucro, né, o governo, o investimento da empresa está dividido entre administradores e os trabalhadores. Uma a forma de remuneração, né, e outros através dos administradores, que basicamente são os agentes econômicos de uma economia planificada. E qual é, em termos de síntese, qual é a diferença principal entre mercado de livre concorrência ou concorrência pura, né, e uma economia centralizada? Primeiro, a questão da propriedade. Na centralizada, a propriedade é do governo. Então, o governo é que é dono da mão de obra, é dono das terras, é dono do capital e tudo mais. No mercado, é a propriedade privada, são os agentes que fornecem, os agentes consumidores e família que têm os fatores de produção. Eu posso ter uma terra e não produzir, eu posso alugar e ganhar um arrendamento, um aluguel. Então, o que outra, mas os problemas econômicos, o que, como, quanto, como e para quem produzir, eles são resolvidos pelas duas formas de sistema econômico. Só que, qual é a outra diferença? É a questão da propriedade e a outra seria o quê? Pelo mercado, né, existiria maior eficiência alocativa dos recursos de produção. Nós vamos produzir o que realmente
temos aqui disponível, se é mão de obra, tal, se não tiver máquina e equipamento. Pelo órgão central, a maior eficiência vai ser em termos de distribuição, porque, teoricamente, ninguém vai sair lucrando um mais do que o outro. Porque o que for auferido em termos de lucro, rendimento e tal, vai ser dividido entre os agentes que trabalham e a população, os empresários, certo? Bom, finalmente a gente tem a CPP, que é a fronteira de possibilidade de produção. Na verdade, né, ela mostra a fronteira fronteira de possibilidade de produção. Ela nada mais é que mostra um trade-off entre dois produtos que podem ser produzidos e nós vamos escolher. A sociedade em si vai escolher. Então, eu vou produzir arma ou alimento. Eu vou produzir só arma e zero de alimento. Então, isso aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um desequilíbrio. Na verdade, um trade-off, ele tem que estar na sua forma equilibrada, porque a sociedade, ela precisa de alimento, de roupas e etc, outros produtos, para sobreviver, atender suas necessidades básicas, mas ela precisa também de segurança, senão ela vai ter o caos, vão invadir a propriedade privada dela e etc. Então, aqui, vocês vão ver lá no livro, a curva de possibilidade de produção nada mais é que um gráfico, né, que tem a escolha entre dois produtos, em que você faz a opção de produzir um ou mais produtos. Tá aqui. Essa aqui, não sei se está dando para ver. Não está dando para ver, não. Não dá. É assim. Na verdade, a curva de possibilidade de produção nada mais é que um trade-off. O trade-off, ele quer dizer a escolha, né? Ele quer dizer a escolha. Está muito ruim de mostrar. Mas vocês vão ver, a curva de possibilidade de produção nada mais é que eu tenho dois produtos, X e Y, né? Num gráfico. E aí eu tenho a curva de possibilidade de produção. Abaixo dessa curva de produção, nós estamos sendo ociosos em não usar todos os fatores de produção. Em cima dessa linha, em qualquer ponto que eu estiver, eu estou sendo eficiente na produção. E se eu estou fora, é quando ocorre uma expansão da tecnologia e essa curva de produção, ela se estende para fora. E se ela retrai, é porque ela está negativamente, ocorre uma crise, uma depressão econômica. O trade-off nada mais é escolher racionalmente o que eu vou produzir. A Venezuela, por exemplo, agora, vamos dizer, ela esteja produzindo arma. A alimentação, o povo está saindo, não tem alimentação nem nada. Então tem que haver, na verdade, também um equilíbrio aí. Nós precisamos de todos os muitos outros bens e serviços que o homem necessita. Então nós temos que usar bem os recursos de forma racional para que não haja essa falta de bens e serviços para a população, a sociedade como um todo. Nós devemos atender às necessidades. Então, a curva de possibilidade de produção, resumindo, nada mais é que um trade-off da sociedade na obtenção de alguma coisa que está sujeita a abrir mão de outra. Porque se eu produzo muita segurança, eu não vou ter nada de alimento. Se eu produzo só alimento, eu não vou ter nada de segurança. Então, esse trade-off aí, essa escolha é dada pela sociedade. A escolha de quem, na verdade, ela vai votar para ver quem é que atende melhor às suas necessidades. Essa curva de possibilidade de produção, aqui só falando en passant, ela está relacionada com o custo de oportunidade crescente, né, que a gente vai ver bem na parte da microeconomia, que eu vou gravar na próxima aula. Mas, primeiramente, vocês têm que ler esse primeiro capítulo todo aqui, que nesse meu livro aqui, né, ele vai da folha 1, né, até a folha 17, tá certo? No livro novo de economia do Vasconcelos e do Garcia, tá? Então, dadas e inalteradas as capacidades tecnológicas e de produção de uma economia, e estando o sistema
a operar níveis de produção de uma economia e estando o sistema a operar nível de economia de pleno emprego, a obtenção de quantidades adicionais de determinada classe de produto implica necessariamente na recondução da quantidade de outra. Isso quer dizer que isso é um trade-off. Se eu produzir mais armas, os recursos são escassos. Eu vou produzir menos alimentos. Se eu produzir mais alimentos, eu vou reduzir a minha produção em termos de segurança. Existe, então. Então, isso quer dizer que, dada as condições inalteradas de produção, dos fatores de produção, se eu aumentar um produto, eu vou diminuir o outro. Correto? Porque elas são inalteradas. O quê? Aqui fala sobre... Bom, finalmente, eu vou falar sobre que na economia existe, né, uma descrição com relação ao quê? A economia, ela envolve... Por que ela é uma economia essencialmente de cunho social? Porque ela relaciona o aspecto econômico, o aspecto político, que interfere bastante na economia, o aspecto social, o aspecto histórico. Historicamente a gente vota mal, por exemplo, né? A realidade é o aspecto demográfico, né? Demográfico aí, se a população é de muita gente idosa, muita criança, se é uma coisa. O aspecto social, como é que está bem distribuída a questão da renda. E o aspecto geográfico em si mesmo. Por exemplo, a gente sabe que o estado do Pará ele é rico em mineração, floresta, peixe. Então, uma biodiversidade que a própria floresta dá. Mas, por exemplo, já no Cerrado, eles têm que achar outras alternativas de produção, porque o aspecto geográfico, em comparação, por exemplo, o estado do Pará, é pior o Amazonas, correto? Finalmente, em termos de divisão da economia, né, nós temos assim que ela pode ser positiva ou uma análise, né, normativa. Isso aí são a forma de se analisar a economia. Como é que ela pode ser? Uma forma positiva e uma forma normativa. A forma positiva, ela é essencialmente descritiva, ela descreve o fato. Por exemplo, está havendo desemprego de 12 milhões atualmente no Brasil, em decorrência principalmente da pandemia que aumentou, mas também pela crise econômica mundial que já vem desde 2009. Pode ser. Ela está descrevendo o fato econômico. Já numa visão normativa, ele vai prescrever, ele vai dizer o que se pode fazer com relação a esse fato. Ele não vai só descrever. Eu vou descrever, olha, houve quando eu faço uma declaração positiva, o mundo, na verdade, é descrito como ele é. Ocorreu desemprego por causa disso e disso. Então, um desemprego muito grande por causa da pandemia, mas anteriormente fortalecido também anteriormente pela crise mundial que nós não tínhamos saído. A gente estava se recuperando e veio a pandemia. Mas a declaração normativa, os economistas, né, ou o pessoal do governo, né, porque o economista ele não trabalha só, ele interage com o estatístico, que analisa as quantidades, o que está acontecendo, o número de desemprego. Eles prescrevem como o mundo deveria ser. Então, eles tomam, inclusive, ações. Um exemplo de visão normativa é dada pelos próprios bancos centrais que existem por aí. O Banco Central do Brasil, ele tenta reduzir, por exemplo, a quantidade da moeda emitida. Ele tenta controlar a inflação. Ele, quando o dólar cresce demais, ele interfere no mercado. Então, ele prescreve como é que deve ser. Olha, esse juro deve baixar. Ele tem essa reunião do Copom, né, que é a Comissão de Política Monetária, que ela determina quanto deve ser o juro para voltar a ter investimento. Então, essa é uma declaração normativa. Na verdade, né, as duas visões elas caminham juntas, porque você descreve o que ocorre, mas de um lado tem o governo, né, ou então as instituições governamentais que elas tentam tomar uma medida com relação aos fatos. Tá? A gente chama até os formuladores de políticas, né? Tá?
finalmente, tem a divisão da macroeconomia, que é da economia, que ela se divide em micro e macroeconomia. Né? Para encerrar, ficou faltando uma parte aí, mas aí vocês podem ler. Né? É a questão da economia com relação às outras disciplinas ou áreas de conhecimento. Aí nós temos a economia física e biologia, com a qual ela começou. Por exemplo, François Quesnay, que é da escola fisiocrata, que foi o primeiro que verificou como a economia funcionava como órgão, e ele fez uma tabela econômica que até hoje é utilizada, que é utilizada como um nome de matriz, um produto, que claro que ela foi aperfeiçoada. Ele veio a inter-relação dos setores econômicos. Né? A economia, a matemática e estatística, a estatística, ela verifica e confirma através da econometria, que é um ramo da estatística, para provar, principalmente nas áreas do consumidor, preferência do consumidor e tudo mais. Então, isso aí vocês vão ler. Né? E a economia e política. A política interfere muito na economia. Né? A gente escolhe mal governantes. A economia, o político ele deve estar em favor do povo, trabalhar para o povo e ver os fatores que dão maior desenvolvimento para aquela sociedade em termos de bem-estar. Né? E economia e história. Sem a história ninguém sobreviveria. Né? A gente sabe como é que as sociedades se desenvolveram, como foi que a economia de fato surgiu enquanto ciência. A economia e a geografia também, elas estão muito relacionadas. Economia, moral, justiça e filosofia. Então, tudo isso está muito relacionado. E, na verdade, nós temos os setores produtivos, que são a atividade econômica, que tem os setores, né, da bioquímica, da engenharia, né, da saúde, da educação, que são tudo isso. A economia ela tem que estar inserida. Né? Ela, de qualquer forma, mesmo se eu for colocar um colégio privado, eu vou querer lucro, certo? Então eu tenho que ver essa questão econômica. O engenheiro também, quando ele vai fazer alguma casa, ou vender uma residência, ou mesmo um motor, se for um engenheiro mecânico, etc., ele vai querer uma coisa que seja eficiente, que vá substituir, vamos dizer, um robô, que vá substituir os trabalhos de casa. Então tudo isso tem que estar relacionado à economia. Mas a divisão do estudo econômico, finalmente, para finalizar, ele é dado em microeconomia, que vai ser essa segunda aula que nós vamos ter, que vai ser disponibilizada para vocês, né? E a macroeconomia. Tem outros ramos da economia? Tem. Né? Basicamente, foi com John Maynard Keynes que a economia nos anos 30, depois da crise de 29, veio se dividir em micro e macroeconomia. Anteriormente, ela era estudada como uma economia, né, que era teoria econômica, economia política, tudo assim. Mas depois eles verificavam que essa visão que os clássicos, né, os clássicos tinham que, da forma que você entendia a microeconomia, ela se estendia para o macro, para um plano macro, não funcionou. E isso se deu em 1929. Keynes, John Maynard Keynes, que escreveu a Teoria Geral, né, ele vai dizer, olha, esses problemas não estão sendo mais respondidos pelas teorias clássicas. E aí ele vai escrever o livro dele, derrotando diversas teorias que foram feitas. O que foi bom, claro, ele salvou também. Né? Ele vai dizer que a demanda é que gera a oferta, e não ao contrário, como a lei de Sete tinha dito, que a oferta cria sua própria demanda, correto? Então, na microeconomia, nós vamos estudar os agentes econômicos, as firmas, né, e a formação de preço e a questão dos equilíbrios. Né? Então, o que é a microeconomia? É o ramo da teoria econômica que estuda o funcionamento de um determinado produto ou grupo de produtos, o comportamento dos compradores e vendedores de tais bens. Então, eu vou estudar, por exemplo, o mercado de açaí no estado do Pará. É uma coisa bem local, regional. Estuda o comportamento dos consumidores e produtores e o mercado do qual interage. Preocupa-se com a determinação de preço e quantidade em mercado específico. E um exemplo disso é a evolução do preço internacionais do café brasileiro. Um exemplo típico de microeconomia. Já a macroeconomia, ela está relacionada à parte global da economia de uma região ou de um estado. Ela vai estar associada aos agregados macroeconômicos. Quais são os agregados macroeconômicos? É a inflação, é o desemprego, é taxa de juros, né? É a balança comercial, é a questão do crescimento econômico, como é que o governo tem que desenvolver e a gente sair dessa crise de forma, né,
que vá gerar emprego, renda, trabalho para as pessoas. Então, é o ramo da teoria também econômica que estuda o funcionamento como um todo, procurando identificar e medir as variáveis agregadas que determinam o volume da produção total. Aqui nós vamos pegar tudo que foi produzido, né, e juntar numa tabela só. Dizer, olha, o Brasil, que é o produto interno, produziu tanto em 2019, tantos bilhões, trilhões. E isso aí vem de quê? Da produção do pão, da produção de carro, do aluguel, de tudo, da mão de obra e tudo mais, da renda da mão de obra. Tá certo? Bom, eu vou ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, né? E aí na segunda aula nós vamos verificar já introdutória à microeconomia, mas vocês têm que ler o primeiro capítulo do livro que trata sobre tudo isso que eu falei, tá? A questão normativa, positiva, né? Ver quais são os fatores de produção, os dois mercados, né? Mercado de fatores de produção, mercado de bens e serviços, os agentes econômicos, né? Principalmente, ver toda essa parte aí. Até mais, até a próxima.